capítulo número 6, versículo de número 38. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, e que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que dei os seus pais, e desde a cidade que escolheste, e desde a casa que edifiquei ao teu nome, ouve, versículo 39, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faça virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi teu pai, com Davi teu servo, que é o pai de Salomão. Agora, capítulo 7, versículo 1 diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Agora vamos continuar, capítulo de número 7, versículo 11, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifícios. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E para encerrar o 15, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor. Glória a Deus, que o Senhor possa abençoar e ouvir a cada um dos irmãos no momento da sua
necessidade e no momento da sua aflição. Amém? Glória a Jesus. Nós estamos diante de um texto que, segundo a tradição judaica, foi escrito por Esdras entre 400 e 420 antes de Cristo. E nós observamos aqui que há quase 1000 anos antes de Cristo, Salomão ele viveu. E nós observamos que Salomão ele é filho de Davi. E Deus escolhera Davi e a sua dinastia para que viesse governar sobre Israel. E Davi, por sua vez, irmão Henrique, ele criou em seu coração um desejo de construir uma casa para Deus. Porque Davi olhava, pastor Paulo, e ele via que ele habitava em palácio, mas porém a arca de Deus estava numa tenda, irmão profeta Eliseu. E nós observamos que despertou no coração de Davi um desejo de construir uma casa, e ele preparou muitas coisas para essa construção. Mas Deus então ele decide usar o profeta Natan e dizer para Davi que ele não seria o construtor, pastor Paulo, daquela casa, mas que o seu filho, o seu herdeiro, seria o homem que deveria construir. Porque Davi havia matado muita gente. Por mais que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi pecou ao tomar a esposa de Urias e ainda colocá-lo na guerra para morrer. E Davi sujou as suas mãos de sangue, matando muita gente, inclusive os inimigos. E Deus disse: não, você não será o construtor da casa. E quando eu me lembro, irmãos, numa passagem como essa, e eu vejo um templo, ainda que pequeno, simples como este, e eu vejo um líder que teve no coração o desejo de abrir umas portas para que alguém se reúna e ore a Deus, e louve a Deus, e ouve a palavra, e aprenda a palavra. Eu me lembro do desejo que Davi, pastor Paulo, ele teve no coração. Só que esse desejo ele pode ser de muitos, mas é para poucos realização. E Deus então, ele por sua vez, ele permite, aqui na rua Orlando Marques, no 228, sendo o início de uma obra, para que daqui parta para outro endereço, mas pelo qual o Senhor escolheu um lugar onde as pessoas, segundo o pedido do homem de Deus que aqui está, possam se reunir e orar, mesmo chovendo e a água não cai aqui dentro, mesmo estando frio, as portas fecham para o vento não bater na nossa vida, o frio. E quando estiver o sol quente, tem um telhado para proteger do sol. E eu me lembro que Davi ele tinha esse desejo. E a Bíblia diz que quem deseja tal obra, deseja excelente obra. E nós observamos que Deus então, ele não permite Davi, mas ele deixa para Salomão construir. E quando Salomão constrói o templo, claro que não foi ele, mas os seus pupilos, Salomão então, o profeta Eliseu, ele manda preparar um grande número de holocaustos.
Só que antes de Salomão oferecer o holocausto, ele primeiro se preparou para oferecer. Ele começou a orar a Deus. Deus é fiel. Ele disse: Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez ao meu pai Davi, ao teu servo Davi. Salomão não se colocou como o cara que seria o sucessor, mas ele falou: pastor Paulo, lembra da promessa que o Senhor fez ao meu pai, ao teu servo Davi. Salomão foi tão humilde ao ponto de colocar a promessa que Deus fez ao seu pai, não a ele. Aleluia. Ele disse: lembra da promessa, lembra do que o Senhor disse, que não faltaria governo em Israel, da descendência, da dinastia do teu servo. Aleluia. Então Salomão começa a orar e ele aquebranta o seu coração. E ele diz: Deus, se porventura o povo pecar contra ti, e eles forem levados para o cativeiro. Lembra quando Daniel estava orando em direção a Jerusalém, com a janela aberta em direção a Jerusalém? Ele diz: lembra quando o povo estiver lá, que eles se virarem para esse lugar, para a terra que Deus escolheu, que foi Jerusalém, e o templo, o lugar que Deus escolheu, aquele templo, para que o seu nome estivesse ali habitando, os seus olhos atentos, o sítio daquela casa, e os ouvidos atentos à oração. Salomão disse: olha, Senhor, se porventura o teu povo pecar e eles estiverem numa terra estranha, em cativeiro, e eles se virarem para cá e se arrependerem, orar em direção a este lugar, ele diz: ouve a oração desse povo. Aleluia. E ele diz: perdoa o seu pecado. Então nós observamos que antes de colocar tudo para funcionar, teve um preparo espiritual, teve um preparo de humilhação, alguém que se humilhou diante da presença de Deus, reconhecendo a sua grandeza e a pequenez do homem na terra. Porque não há grande aqui na terra, a não ser o Senhor Deus e o seu Filho Jesus de Nazaré. E nós observamos aqui que Salomão, quando ele faz essa oração, agora ele vai oferecer os holocaustos, os sacrifícios. E coisa boa, irmãos, é quando tem alguém humilde, ou que se humilha diante de Deus. E quando Salomão começa a oferecer, e Deus, com o seu costume de manifestar com fogo, porque o povo queria ver a fogo. Hoje em dia, se o povo não vê o fogo, eles não acreditam. Então, se Deus tinha o costume de manifestar-se com fogo, lembra de Elias? Aleluia. Deus manifestou com fogo. Então, o que acontece? Quando Salomão começa a oferecer, Deus manifesta com fogo, e a glória de Deus, o fogo consome o holocausto, e a glória de Deus, ela desce na casa. E quando a glória de Deus ela desceu naquele lugar, diz a Bíblia, que ficou como forma de fumaça, e as pessoas não conseguiam ficar de pé diante da presença de Deus naquele lugar. Então, quando a presença de Deus ela desce, é por isso que você vê alguém se movimentar de forma diferente, é porque a pessoa não consegue se conter diante da glória, e ela tem uma certa manifestação que para algumas pessoas é estranha, mas não é estranha. E sabe o que é isso? É porque quando a glória de Deus ela desce, o homem não suporta a sua presença. E naquele dia, a casa se encheu de fumaça, os sacerdotes não conseguiram entrar, e os homens que estavam diante da presença de Deus se prostraram, pastor Eliseu, diante da presença, e começaram a adorar a Deus. Ou seja, toda adoração é voltada a Deus, ainda que o profeta pregue, ainda que o cantor cante, mas a glória é de Deus. Se ela desce, é porque Deus recebeu, não tem glória para homem na terra. E o povo se levantou e começou a glorificar a Deus por causa da presença que descera naquele lugar, naquele dia. E eu acredito que Deus escolheu essa casa como um lugar de oração até o dia que vocês estiverem aqui. Eu acredito que Deus escolheu como um lugar onde seus ouvidos estão atentos à oração do seu povo, a pedido do servo. Eu acredito que os ouvidos de Deus estão atentos à oração, que os olhos estão fitos à oração, e que Deus está presente aqui quando você está, aleluia, buscando a presença.
Então Deus, ele desce com a sua presença na casa. Aleluia. Porque Jesus, ele foi enfático ao dizer: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele disse: estou eu presente no meio deles. Jesus, ele fez questão de estar presente no meio da igreja. Deus desceu com a fumaça, com a presença, mas Jesus disse: não, comigo será diferente. Se tiver 2 ou 3, ele disse: eu mesmo vou descer e vou estar presente no vosso meio. Aleluia. Glória a Jesus. E diz a palavra que Salomão, irmãos, ele oferece tudo, funciona como ele queria, como ele pretendia que funcionasse. Deus prosperou Salomão no reino, no palácio, e agora tudo já aconteceu, a casa está pronta, o holocausto já foi oferecido. Aí Deus manifesta agora Salomão de noite. Meu Deus, olha aí. Ele diz: eu preciso ter um particular com Salomão agora. E Deus manifestou a Salomão de noite e disse: Salomão, eu ouvi a oração. Ele disse: Salomão, eu escolhi a casa como um lugar de sacrifício. Ele disse: Salomão, os meus olhos estarão abertos, aqui fitos nesse lugar, os meus ouvidos atento à oração que for feita nesta casa. Salomão, eu ouvi a tua oração, eu estou respondendo para você que eu ouvi a tua oração, aleluia, e recebi a casa como um lugar de sacrifício. Ele disse: não se preocupa, porque o meu nome vai estar lá todos os dias. Ele disse: não se preocupa, que eu vou estar dentro da oração que for feita nessa casa. E se alguém se virar lá de longe para orar para cá em direção à casa, eu também vou ouvir. Salomão, não se preocupa. Então Deus responde a Salomão, aleluia, de noite, no particular, para mostrar para ele que Deus responde a oração de crente na terra. Deus responde a oração. Só que a resposta de Deus, ela não vem no dia que a gente quer. A resposta de Deus, ela vem no momento que Deus pretende responder, que Deus acha melhor ser respondido. Aleluia. Aí nós observamos que Deus, ele dá uma condição para Salomão. Ele diz: Salomão, se porventura eu cerrar o céu, irmãos, se Deus cerrar o céu sem chuva, vai ter coisa verde na terra? Não. Nós vamos comer o que? O gado morre, as ovelhas morrem, não tem pastagem. Se não tiver água, você vai tomar banho, porque se a água vem da represa, que a chuva derramou lá, embora que for tratada. Se a represa começar a secar, esvaziar, o que vai acontecer? A gente fica sem água. Aí começa racionamento, dia sim, dia não. Daqui a pouco, dia sim, 2 dias não. Então, se não tiver chuva, não tem água. Do mar você não vai buscar, que é longe. E é salgado, tem que tratar, sai caro. Então os rios vão ficar vazios, porque sem chuva o rio fica vazio, pastor Paulo. O único rio que vai ficar com um pouquinho de água é aquele que tem uma fonte que jorra, mas não vai resolver o problema do povo, que é muita gente. Ele Salomão, se eu cerrar os céus e não enviar a chuva, Salomão, e se eu porventura enviar os gafanhotos para consumir o fruto da terra? Meu Deus. Olha só. Se eu enviar peste, enfermidades incuráveis, olha só, para onde o homem corre? Para o hospital, para o médico, é ou não é? Ah, estou com câncer, tratamento para lá, tratamento para cá, é ou não é assim? Porque às vezes a gente acredita para os outros, mas quando é na gente não acredita. A gente prega, canta, profetiza, mas quando é para nós, a gente tem medo, a gente não acredita, a gente corre para o médico. É assim ou não é? Ele disse: se eu enviar a peste, Salomão, se eu cerrar o céu, não tiver chuva, e se enviar o gafanhoto para consumir a lavoura, o produto, e ainda mandar a peste, vai ficar uma destruição só. Meu Deus, olha aí. Aí ele disse: mas se o meu povo, Deus não está falando aqui do povo de fora, Ele está falando do de dentro, aquele que se arrependeu, entregou a vida a Cristo. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
pastor, eu pequei, eu errei, me perdoa, eu te tratei mal, olha, eu cheguei atrasado, eu fui negligente, qualquer coisa o filho vai pedir perdão do que ele fez, e a mulher e vice-versa, e vai ter um perdão, uma humilhação diante do homem. Você vai dizer, olha, me perdoa por isso, por aquilo, eu te tratei, e você vai querer o perdão da pessoa, e vai querer estar perto dela de volta. Eu disse, olha, se o meu povo se humilhar e confessar a culpa, e dizer para Deus que você é culpado, não é jogar a culpa para o outro, dizer, não, foi fulano, não, dizer, eu sou culpado. Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ele disse que orar, aleluia. Então Deus está dizendo que em primeiro tem que ter a humilhação, em segundo plano a oração. Se humilhar e orar, e depois buscar a minha face, sabe, querer a presença, almejar pela presença, sentir desejo da presença, querer aprender a palavra, querer aprender a louvar, querer aprender a tocar instrumento, querer ser obreiro, querer evangelizar. Ele disse, buscar a minha face, é buscar. Como que eu busco a face de Deus? É buscar a sua presença. Como que eu chego perto de alguém? Eu preciso se aproximar dele para ver a face dele. Ele está dizendo, se buscar a minha face, é preciso orar e buscar a face, é preciso se aproximar de Deus. Como assim? Através da oração. Se relaciona com Deus é através da oração, e Deus conosco através da palavra. Ele disse, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, mas porém precisa mais do que, Salomão? O que, Senhor? Se converter dos seus maus caminhos. Humilhação, oração, buscar a face e parar de praticar o que praticava antes. Se converter dos seus maus caminhos, ele diz. Mudar de rota. Converter, você está indo na rua aqui, você vai e faz uma conversão e volta. Retroceder, renunciar. Ele está dizendo, se o meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos, ele diz. Ele, se houver conversão, ele diz, então eu, Senhor, os ouvirei dos céus, aleluia. Ele se perdoarei o seu pecado, que é humilhação e conversão, e sararei a sua terra. Deus está dizendo que não há peste que não possa curar, não há pandemia que não possa curar, não há enfermidade que não cure. Se houver humilhação, se houver pedido de perdão, se houver oração, se buscar a face, está dizendo, tudo eu posso curar, ainda que seja peste, pandemia, seja lá o que for. Ele está dizendo, se buscar a minha face, se converter, ele disse, eu perdoarei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então Deus perdoa o pecado, Deus ouve oração, Deus cura enfermidade, aleluia. Basta a gente acreditar, aleluia, porque Ele diz que Ele cura. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, é Deus que está dizendo. Se houver conversão, se houver arrependimento, se houver, aleluia, pedido de perdão, se houver oração, se buscar a face dele, se converter dos maus caminhos, Ele está dizendo, eu vou ouvir lá de cima, vou perdoar e vou curar. Então, aleluia, você corre para a medicina, porque você não tem fé suficiente. Porque quando é para os outros, a gente fala, não, vem aqui que eu vou orar e Deus vai curar. Mas quando é na gente fala, não, eu preciso correr para o médico. Mas Deus está dizendo, não, ainda que seja enfermidade incurável aos homens, Ele está dizendo, se houver humilhação, oração e conversão, Ele cura. E quando alguém já está ficando velho, está enfermo para morrer, ninguém vai ficar aqui para sempre. Eu estou falando de enfermidade essa que é colocada, que vem no corpo, aquilo que veio, que não é seu, que não te pertence, que não tem nada a ver com você. Então Deus está dizendo que Ele cura.